Na tela para vocês a imagem que começa o Expert Rio falando sobre a guerra na milícia. Sérgio Bomba, quem lembra dele? Um dos milicianos com a base forte ali em Rio das Pedras foi executado em plena Avenida Lúcio Costa ontem à noite na altura do posto 12 no Recreio dos Bandeirantes. As primeiras informações dão conta de que ele comandava uma milícia em Sepetiba. A gente já vai direto com o Jackson Silva, que está no local onde aconteceu o crime. Jackson, quem teria feito isso? Existe uma guerra de milícia e ele chegou no limite ali com o tráfico de drogas? Boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Sérgio Rodrigues da Costa estava com a namorada dele aqui nessa mesa por volta das 9 horas da noite, quando chegou um homem em uma moto e baleou ele. Ele não resistiu aos ferimentos. Tem história sobre ele, Isabelle Benito. Daqui a pouco eu vou voltar para contar detalhes, investigações da DH e também da Draco. Daqui a pouco eu volto contando todos os detalhes sobre a morte de Sérgio Bomba e Isabelle Benito. As primeiras informações estão chegando. Eu já aproveito, Jackson Silva, para trazer as últimas informações da DH. Primeiro, ô Jackson, boa tarde para você mais uma vez. Você está no local onde hoje as pessoas tentam uma normalidade, mas as pessoas estão com medo. Posto 12 é já no final do Recreio dos Bandeirantes, onde você já denunciou aqui uma guerra onde existia uma dominância do Comando Vermelho. Já existe alguma linha de investigação? As últimas informações da DH em relação ao caso do Sérgio Bomba? Isabelle, tem sim e não vai ser surpresa para você, tá? É a disputa pelo controle de Zinho. Tá? A disputa pelo controle das comunidades dominadas pelo Zinho. Ou seja, mais uma vez, os milicianos tentam disputar as comunidades que eram controladas por ele. Vamos então falar de Sérgio Rodrigues da Costa, mais conhecido como Sérgio Bomba. 9 horas da noite, estava ele e a namorada sentados aqui, nesse quiosque no Recreio dos Bandeirantes, área nobre da zona oeste do Rio. E aí chegou um rapaz em uma moto na direção dele e efetuou vários disparos. Tiro de quê, Isabelle? De pistola. Vários disparos somente contra ele. A namorada dele abraçou, ele ali estava agonizando, pedindo socorro. Ela o abraçou e ligou para alguém, pedindo ajuda para socorrê-lo. Mas não adiantou. Infelizmente, ele morreu na hora e foi um desespero, Isabelle Benito. Imagina só, você pode ver que aqui ó, é extremamente movimentado. Adultos, crianças, e nessa hora aqui também tinham idosos, tinham crianças, todos sentados nessa mesa. Quando chegou esse atirador e foi na direção de Sérgio Bomba e efetuou vários disparos contra ele. Aí vem para mim Pedro Mota. Você pergunta para mim, Jackson, ele já sabia que estava sendo seguido? Já, Isabelle, porque um dia antes houve um atentado contra ele lá em Sepetiba, onde ele controlava também a milícia da região, segundo investigações. Só que, segundo uma fonte da DH e da Draco também, o que aconteceu? Homens fortemente armados lá em Sepetiba, armados com fuzis, atiraram contra ele. Ele conseguiu atirar contra os outros bandidos com pistola e conseguiu sobreviver. Então você imagina só, sobreviveu um dia antes e veio para cá, por Recreio dos Bandeirantes. Citou nessa mesa e houve mais um ataque. Dessa vez ele não escapou, Isabelle Benito. Não, peraí, Jackson, eu vou te mandar um WhatsApp agora das informações que eu quero, peraí. Então quer dizer que o cara toma um atentado de fuzil, se defende de pistola, no outro dia, já sabendo que tá tendo essa treta toda, ou já sabendo qual é sua treta toda, lascada, o cara vai para um quiosque, de costas para a rua, que é a informação que a gente tem, e que simplesmente o cara é morto um dia depois, não tá certo, essa história não tá fechando, ou o cara se garantia demais. A reportagem, Jackson Silva. O cara acabou de parar, executaram o cara. O cara tá morto. Sérgio Rodrigues da Costa, conhecido como Sérgio Bomba, de 44 anos, foi morto a tiros na noite desse domingo, nesse quiosque na orla do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Sérgio Bomba já tinha sofrido uma atentada em Sepetiba, na zona oeste do Rio, no último sábado. No dia seguinte,
Ele e a namorada estavam sentados nessa mesa no Recreio dos Bandeirantes, na mesma região, quando um homem, segundo informações, chegou de moto e atirou contra ele. Aqui a gente consegue ver a cápsula do crime. Sérgio morreu na hora. Já a mulher que estava com ele nada sofreu. Nesta imagem é possível ver a namorada abraçando a vítima. Ela fala ao telefone desesperada. Os outros sapateando esse medo da. Quem estava no local ficou assustado. Sérgio era apontado pela polícia como chefe da milícia de Sepetiba e chegou a ser preso em 2017. Ele já foi apontado como braço direito de Carlos da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes, morto em abril de 2017. Desde a morte de Carlinhos Três Pontes, a região que a milícia atuava passou a ser disputada. Segundo as investigações, a milícia que Sérgio comandava cobrava taxas de moradores e de comerciantes. Além disso, grilhava terras e clonava carros roubados. Na semana passada, um tiroteio em plena luz do dia causou pânico aos moradores e comerciantes de Sepetiba. Essas imagens de câmera de segurança mostram homens encapuzados e fortemente armados. O confronto aconteceu na estrada São Tarcísio. Eles entraram em um estabelecimento comercial e atiraram para o alvo, do outro lado da rua. Já do lado de fora do mercadinho, eles voltaram a atirar. Foram mais de 20 disparos. O veículo onde estava o alvo dos criminosos foi abandonado no meio da rua. O carro estava com várias marcas de tiros. A disputa pelo território também culminou na morte do médico Perseu Ribeiro de Almeida, de 33 anos, em outubro do ano passado. Segundo a polícia, ele foi confundido com o miliciano Tálio de Alcântara Pereira Barbosa, por causa da semelhança física entre os dois. Ele estava em um quiosque, na Barra da Tijuca, com outros 3 médicos que também foram atingidos. A guerra entre milicianos prejudica moradores e comerciantes da zona oeste do Rio. Muito assustado, infelizmente está acontecendo isso aqui corriqueiramente, né? A nossa área aqui, tu vê que é uma área relativamente nobre e realmente nós não estamos tendo segurança aqui na praia para nada. Principalmente quando chega a noite, a anoitecer, fica difícil mesmo de conviver aqui. Difícil? Quem que vai sentar? Quem que vai sentar numa orla, de ponta a ponta? Não falo do Leme a Pontal, mas da Barra ao Pontal, a gente tá vendo em menos de quanto tempo? Cadê ele? Ele senta, tá lá, ó. Essa é a mesa, Jackson Silva, onde ele tava com a namorada. Eu tô muito achando, assim, o cara sofre um atentado de fuzil um dia antes. No outro dia, a história do Sérgio Bomba, me corrija se eu estiver errada, é de longa data. Você que sabe dos Paranauê todo. Sim. Como líder comunitário, que ganha um contexto numa milícia, do qual é a milícia que não é a milícia do Zinho, é uma milícia mais raiz da história, chegou a fazer parte em Rio das Pedras, depois ganha a área de Sepetiba, onde ele teria sofrido um atentado um dia antes. Mesmo assim, ele vai para a área do Recreio, onde você tem menos de um mês, contou o histórico de 3 mortes em plena luz do dia, numa das principais ruas, nem dentro da comunidade, por causa de uma disputa ali, antes do Zinho se entregar à PF. Aí ele vai para essa mesma localidade, que é muito próximo daí, na orla, à noite, no quiosque, um dia depois de ter trocado tiros com rivais. Rapaz, essa história é verdade mesmo? É o mesmo Sérgio Bomba? Isabelle Benito, nada me surpreende. Depois da morte do médico aqui na zona oeste do Rio, na Barra da Tijuca, nada me surpreende, tá? Para quem está assistindo ao SBT Rio ontem, às 9 horas da noite, ele estava aqui tranquilamente, nessa mesa com a namorada. Aqui, ó, virou para cá com a namorada, comeram aqui um petisco, estavam bebendo bebidas alcoólicas, quando chegou um homem numa moto e veio na direção dele e atirou contra ele. Ele era o alvo, somente contra ele. Caído aqui na mesa, mostra ele pelo modo, por gentileza, a gente tem ainda o rastro de sangue. A namorada o abraçou e ligou para alguém, pedindo socorro, pedindo ajuda.
As pessoas que estavam aqui ficaram assustadas. Agora vamos ao histórico dele. Em 2017, ele foi preso. Depois foi solto, liberado pela justiça. Agora vamos contar a história. Ele era amigo de quem? Carlinhos Três Pontes. Automaticamente amigo de Eco também. E também de Zinho. Depois, Isabelle, dessa quebra entre os milicianos, segundo informações da Draco, ele começou a querer dominar sozinho as comunidades de Sepetiba. E aí já viu, né? Após a prisão de Zinho, começou aquela guerra. Quem seria o sucessor de Zinho? Vários candidatos morreram. E aí, agora, ele quer dominar só aquela área, segundo informações da Draco. Foi quando milicianos, de acordo com a DH, daqui, ela acredita nessa possibilidade, milicianos de Zinho chegaram aqui e mataram esse rapaz, o Sérgio Bomba, Isabelle Benito. Quando eu vi essa mulher abraçada, eu achei que ela estava segurando, aguardando ali o atendimento. Mas a informação que eu tenho agora é que antes de colocarem esse guarda-sol mesmo, preto que está atrás de você, já era o corpo, ele já tinha tomado tiro e ele já estava morto. As pessoas chegaram, aliás, ela estava muito próxima dele e quem fez o serviço fez, diferente do caso dos médicos, que foi batendo, atirando tudo quanto é lado, foi só nele o tiro e ela estava muito próxima a ele, né, Jackson? Isso, Isabelle Benito, olha só, ela estava aqui junto com ele, né, com o Sérgio Bombas. Nessa mesa, você observa que ainda tem sangue na mesa aqui por volta das 9 horas da noite. Agora, só lembrando, eu falei agora com a fonte, quando você falava aí, eu falava com a fonte aqui da DH, tá? Não surpreende eles não, Isabelle, olha só. Ele diz o seguinte, que o Sérgio Bombas, ele era amigo lá de Carlinhos Três Pontes, também amigo de Eco e amigo de Zinho. E também amigo na época, na ocasião de Tandera. Todos eram amigos, Isabelle Benito. Depois, houve um racha entre eles. Só que recentemente, após a prisão de Zinho, Sérgio Bomba queria dominar a área sozinho. Essa é a principal linha de investigação. Agora, os agentes não pararam por aí. Então, imagens de câmera de segurança dos próprios prédios daqui, ó, serão recolhidas para analisar, tá? E também desse quiosque. Vamos lá mostrar pelo modo, por gentileza, olha só. Aquela câmera ali, virada para a mesa, tá? Ele pegou tudo de perto. Então, os agentes virão aqui, já conversei com eles também, vão pegar imagens dessa câmera de segurança para identificar esse atirador, Isabelle Benito. Agora, ô Jackson Silva, eu sei que você ainda tem, e essas imagens você deve estar ficando em cima, e eu sei que você está olhando seu celular toda hora, porque você já pediu aos inspetores que já estão com acesso dessas imagens do momento da execução. Agora, além do modus operandi ser muito diferente do dos médicos, e no caso dos médicos era a tropa do urso, que depois foram mortos porque fizeram uma lambança, não era aquilo, enfim, todo mundo já sabe da história, e que desencadeia toda uma questão aí no Rio de Janeiro em relação ao local e à segurança pública. Uma outra coisa que a gente tem que falar é o seguinte, ao contrário desses, a gente está falando de uma disputa recente então. O Sérgio Bomba, ele teria virado inimigo dos principais alvos de investigação há pouco tempo, mas em menos de 24 horas, ele não acreditava que seria, ou eu não estou conseguindo compreender, a polícia principal linha de investigação, você não vai poder bater o martelo, mas as pessoas que tentaram primeiro o atentado com ele com fuzil, menos de 24 horas antes, numa outra localidade, será que são as mesmas que conseguiram ou se aproveitaram do outro atentado para conseguir? Porque uma pessoa como essa pode ter vários inimigos. E ao saber do atentado um dia antes, se aproveitar dessa, sei lá, porque para mim ele uma pessoa que senta na beira do quiosque de uma praia, sem qualquer segurança, e é executado com a namorada, tendo sofrido um dia antes um atentado ao qual ele consegue reagir, ele não me pareceu estar com muito medo assim. Ou ele não acreditava, ou são as mesmas pessoas, ou alguém se aproveitou do fato do dia anterior. Isabelle, conversando com uma fonte da DH, ela me explicou o seguinte, falei antes até com você isso. Como é que pode um atentado um dia antes, ele com pistola atirando contra bandidos criminosos, né? Milicianos também. Com fuzis, ele conseguiu escapar. Isso até então, para mim, é um milagre, tá? Vários bandidos encapuzados atirando contra ele no sábado.
ele conseguiu escapar apenas com uma pistola. No dia seguinte, ele vem para essa área aqui do Recreio dos Bandeirantes com a namorada. Mas falamos de quê? De bandidos. Segundo a DH e a Draco, ele fazia parte da milícia, ou seja, todos são bandidos. Então, não me surpreende, Isabelle, não me surpreende. Então, assim, a DH está investigando, tá? Ela quer identificar quem foi esse atirador e demais informações. Eu passo assim que a DH pegar essas imagens de câmera de segurança. Isabelle Benito. Tá certo, obrigada, Jackson. Qualquer informação é só chamar na fila da informação. O repórter tem prioridade, ainda mais com imagens.